noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui mais uma segunda-feira, 20 horas, com uns pouquinhos minutos, começando mais um Palavras Pretas, o programa 156. Como sempre, estamos aqui com nossos canais parceiros, Movimento Negro Unificado Sul Fluminense, o Guernica de Portugal, Associação Cultural José Martí, Pão com Ovo de Porto Alegre, Rádio Censura Livre. Estamos também no Instagram, que eu vou colocar aqui ao vivo agora. E também no canal da Geopolítica, o qual hoje eu vou sortear, antes de qualquer coisa, eu já vou falar do sorteio do livro, que o canal da Geopolítica, vocês sabem que é do professor Lejane Mihan, que está passando por um período delicado de saúde. Então, assim, em homenagem a ele, eu vou sortear, né, um dos volumes que ele tem da coleção para principiantes, do Mao Zedong, enquanto não chegam os outros volumes, que é para principiantes, né, que é Marx, Lenin, Engels, Mao Zedong e... Qual é o outro? Falta um. Lenin, Marx, Engels, Mao e Stalin. Para os trotskistas, ele não tem Trotsky, só tem Stalin. Né? Mas então é só para desejando a ele uma pronta recuperação, que ele volte logo a transmitir, que você sabe que ele é um grande comentarista internacional, como eu já falei do nosso programa Narrativas. Eu falo isso porque no nosso canal Yaras e Pagus foi ele que começou o Narrativas Críticas, e a partir daí ele desenvolveu o canal dele. Então a gente sempre lembra ele, sempre ele está conosco. Né? Então, a gente fica muito sentida com o que está acontecendo, né? Que ele faz os comentários, você sabe, né? No 247 TVT Internacionais, esperando que ele logo se recupere. Né? Então, a gente pede quem acredite, que reze, que ore, né? Para a pronta reabilitação e restabelecimento dele. Hoje, então, né, como sempre, a gente está aqui, nós temos vários, o Brasil está pegando fogo, né? Vocês devem ter visto que nós tivemos a presença, né, do presidente da Argentina, né, o presidente que usa fralda geriátrica, né, fazendo a dancinha, né, com o Bolsonarinho para tentar alavancar a sua candidatura, sabendo que ninguém de importância compareceu. Só teve o Netanyahu, que é o genocida que mata os palestinos, e o IA do Inominável para prestigiar. Então, isso aí é o que nós temos para o momento. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos o lançamento da campanha de Haddad em Campinas, que foi um sucesso total com a presença do Lula, que realmente, né, mostra força e competência para governar São Paulo. E também esse mês, nós estamos encerrando, ontem foi o Dia da Mulher Negra Caribenha, foi o Dia da Rebeldia Cubana, ou seja, 25 de julho foi o Dia da Mulher da Caribenha, ontem o Dia da Rebeldia Cubana, e encerrando então o nosso mês de julho, aqui no programa Palavras Pretas, a gente vai ter a presença de Fernanda Machado, que é mulher negra, lésbica, da favela e de axé. Agente cultural, DJ e ativista dos direitos humanos, desenvolve um trabalho artístico e social comprometido com a promoção da cultura, da igualdade racial, da diversidade e da defesa dos direitos da população negra e LGBTQIA+. E o tema nosso será hoje, Tem Mulher Preta na Energia Solar. Então, como você sabe, nós estamos aqui do lado, como sempre, de Marcelo Dias e Adriano Dara Martins. Então, gente, eu já passo a palavra para vocês, para dar continuidade no nosso programa, né, que, como sempre, será de grande utilidade, não só para o povo preto, mas também para todos nós. Por falar de energia solar é o que nós precisamos, né? Energia solar para combater essa energia caríssima que a gente paga quando não tem ela. Então, Marcelo, boa noite, Adriana. Boa noite, comunidade Yaras e Pagus. Estou sentindo que o eco é aqui no meu microfone. Vou tentar falar o mínimo possível. Quero saudar a nossa comunidade, a comunidade Yaras e Pagus. Mais um programa Palavras Pretas.
recebendo aqui a nossa amiga, a nossa companheira gestora do Comitê Gestor do Cais do Valongo, da qual eu, pelo Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, e a Adriana Odara Martins, pelo Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro, também participamos desse importante projeto de resgate da história do povo negro no Rio de Janeiro e no Brasil, sítio arqueológico do Cais do Valongo, patrimônio da humanidade. Então, é uma honra estarmos aqui recebendo a nossa companheira de luta negra, Fernanda Machado, um dia depois de ver a participação de vocês, das mulheres pretas e dos homens solidários, antimachistas, antimisóginos, ontem em Copacabana, naquela belíssima marcha das mulheres negras, a 12ª Marcha das Mulheres Negras, estava lá as delegações do MNU, do sul fluminense ao norte do estado, passando pela região metropolitana. O negro também estava lá com a sua militância, com as mulheres da UNegro, participando daquela belíssima manifestação. Então, é importante nós estarmos nos meses de julho, o Palavras Pretas abrindo a sua porta, o seu programa, para dedicar exclusivamente o tema da mulher nessas 4 segunda-feiras no mês de julho. Então, antes de passar para a Fernanda, antes de passar para a Adriana recepcionar a Fernanda Machado, eu quero fazer uma breve, mas brevíssima análise da conjuntura internacional, porque a gente não pode deixar de falar da interferência que o império, a extrema-direita, quer fazer no nosso país, principalmente no processo eleitoral. Primeiro foi o Trump e o Marco Rubio, agora o presidente da Argentina, que vem na convenção do Flávio Bolsonaro, no sábado passado, em São Paulo, atacar o nosso presidente, atacar o nosso governo, atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que isso é o desespero da direita, da extrema-direita internacional, que está vendo a resistência dos povos ao redor do mundo ao seu imperialismo. Trump está somente com 36% de apoio popular, caminha para uma derrota no dia 4 de novembro, nas eleições de meio de mandato. O Irã está mostrando para os povos do mundo que é possível derrotar o imperialismo, derrotar uma potência nuclear. Nós estamos vendo também a resistência da população na Colômbia e no Peru. A extrema-direita ganhou com menos de 1,5% de votos, tanto na Colômbia quanto no Peru, sobre uma desconfiança de fraude eleitoral, e vão perder no Brasil. Por isso o desespero da extrema-direita. Então, eu passo a palavra para a Adriana Odara receber a Fernanda. Eu acredito que esse tema é um tema que interessa a nossa população. Então, Adriana, com a palavra, por favor. Olá, comunidade Eras e Pagus. Mais um programa no ar. Com muito carinho que a gente está aqui hoje, com mais esse programa, com a nossa convidada Fernanda Machado, né, como o Marcelo já disse, atua junto conosco. Nós também somos gestores lá no Cais do Valongo. Estávamos juntos sábado na lavagem do Valongo, né? Fernanda lá, a nossa matriarca, mãe deusuíta. Então, ontem nós tivemos a nossa 12ª Marcha de Mulheres Negras. Estávamos lá, representantes de quase todos os estados
todos os municípios do Rio de Janeiro, né? E aproveitando as mulheres negras lá nas ruas, lutando pelo fim do racismo, lutando pelo bem viver das mulheres negras, lutando por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nós também estivemos lá reafirmando o nosso compromisso com a candidatura da nossa querida Benedita da Silva, a senadora. Ela fez uma fala belíssima na marcha para nós, mulheres negras, reafirmando o seu compromisso de sempre com a luta. E é isso, né? Então, queria também aproveitar e registrar que nós tivemos também o aniversário da minha sobrinha, que foi no dia 22 de julho, minha sobrinha Pamela Martins da Silva, beijão da tia. Não vou me alongar mais, reafirmar aí todas as palavras que o Marcelo colocou da conjuntura internacional e dizer que nós estamos do lado de cá, aguerridos, e vamos lutar para eleger Lula novamente para o 4º mandato e também eleger uma bancada de federais e estaduais comprometido com a esquerda, com a pauta da esquerda. Então, vou passar para a nossa palestrante de hoje, a nossa convidada, Fernanda Machado. Seja muito bem-vinda ao Palavras Pretas de hoje. Né, você já sabe, tem 30 minutos, depois passa para nós novamente, tá bom? Ok, boa noite, todos me ouvindo. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou a Fernanda Machado, né? Sou mulher negra, sou uma mulher lésbica, sou de favela, sou de axé. E hoje estou como presidente estadual da UNEGRO, da União, né? União Nacional de Negros e Negras pela Igualdade. E eu estou muito feliz pelo convite, Adriana, Marcelo, porque eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, saber da nossa luta, da nossa história e saber o quanto que é importante a união do movimento negro, né? Tanto a UNEGRO como a MNU, a gente sempre trabalhou em parceria e eu acho que é isso que é o mais importante. Essa parceria da gente estar construindo políticas públicas e estar construindo essa política para a gente, né? Se a gente não der as mãos, a gente, infelizmente, os nossos inimigos não são a gente, nós da população negra, e sim os homofóbicos, os racistas, né? E aí a gente tem que fazer justamente essa parceria e de estar trabalhando junto coletivamente. E nessa coletividade é que a gente sabe a importância do movimento negro, do quanto que o movimento negro ele atua dentro das favelas, dentro dos quilombos, dentro dos territórios indígenas. E aí eu vou falar um pouco, né, de algum dos projetos que hoje eu atuo, mas um dos projetos que eu falo que hoje é um projeto muito importante para a minha vida, muito importante para a população negra, para a população LGBT, para a população indígena, que é um projeto que ele veio, eu vou contar mais ou menos para vocês como que chegou esse projeto e aí o quanto que a gente não já conseguiu levar, a importância desse projeto para o Brasil inteiro, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Hoje eu sou embaixadora de um projeto que se chama Litro de Luz. Ele é um projeto que ele leva energia solar para as comunidades do Brasil inteiro, para as comunidades periféricas, como eu falei, a gente leva para os quilombos, a gente leva para a população indígena, e aí surgiu esse projeto de alguns projetos que eu faço dentro do estado do Rio, mas eu faço um projeto muito legal aqui dentro de uma comunidade, dentro de uma favela aqui em Macaé, que se chama Bosque Azul. E aí eu já venho, né, meu território, onde eu moro, mesmo atuando no estado todo, mas a gente tem um lugar, né, daí onde a gente tem as nossas origens. E aí eu sempre fiz uns trabalhos voluntários, trabalhos dentro dessa comunidade. E aí um certo dia esse pessoal me procurou, né? Uma ONG que se chama Litro de Luz, como eu já falei para vocês. E aí eles se interessaram muito pelo trabalho que eu já vinha feito dentro dessa, que estava trabalhando dentro dessa comunidade. E aí eles perguntaram se eu tinha interesse em trazer energia solar para dentro da favela. E aí eu sentei com eles, eles me explicaram o que era o projeto, né? Um projeto, ela é uma ONG que ela atua, como eu falei, já no Brasil inteiro, mas ela atua, na verdade, as empresas, elas patrocinam os projetos, né?
E aí eles perguntaram, falaram que já tinham tido informações minhas do trabalho que eu estava ali naquela comunidade, do trabalho que eu estava fazendo. E aí, como eu disse, eu tinha interesse em trazer esse projeto para Macaé. E aí, lógico, né, a gente que é do movimento negro, a gente que luta todo dia, a gente quer trazer benfeitorias para nossas comunidades. E aí a gente sentou, o pessoal sentamos, e aí o projeto, quando começou, é o seguinte: eu moro hoje numa favela que são prédios, né? Mas na frente da favela a gente tem uma ocupação, uma invasão. E aí, na favela, tem luz, na invasão não tinha. Hoje, nessa invasão, ela tem mais de quase 2.000 famílias que moram lá. E aí era totalmente no escuro, com gato, e aí a gente ficou um ano, né? Eu fiquei um ano nesse processo, porque é um processo que é todo um processo para realmente ele vem, porque não é só chegar e instalar a energia solar. É um processo com a comunidade também, tem que ter o alinhamento. E a gente aqui que mora na favela sabe que tudo que a gente for fazer numa favela, a gente tem que ter o diálogo, né, para poder entrar e aí para poder fazer. E aí, depois de um ano, o projeto saiu, e aí eu coloquei 30 postes de energia solar, o que hoje, esses 30 postes, a gente tem 4 anos desse projeto, e nesses 4 anos, a gente fez agora a manutenção dos postes, né? E aí, nesses 4 anos que a gente colocou lá, foi muita benfeitoria para a nossa comunidade. Porque, além de a gente ter trago essa energia solar, que essa energia ela ilumina toda essa comunidade, ela ilumina toda essa invasão, toda essa favela, toda essa comunidade. E aí, o que a maioria das famílias, das mulheres reclamavam, que chegavam 10 horas, e aí imagina para você entrar 10 horas no território tudo escuro. E aí hoje a gente tem essa iluminação a gente, nesses 4 anos, a gente fez uma pesquisa e as pessoas, o que elas mais falam, que a coisa que mais fez benfeitoria dentro da favela até hoje foi trazer essa iluminação pública para dentro dessa comunidade. E aí, depois que eu consegui fazer esse projeto, foi uma coisa muito importante também, porque o projeto, o Litro de Luz, ele traz vários patrocinadores, como eu falei. E aí, um dos patrocinadores que ajudou a colocar esses 30 postes de energia solar dentro da minha comunidade foi a Azul, Linhas Aéreas. E aí, eles, no dia da instalação, eles foram, a equipe, e aí uma das coordenadoras da Azul, né, me chamou e conversou, falando: nossa, seu projeto é muito interessante aqui dentro, você trabalha com mulheres também, com crianças, como que a gente pode estar ajudando vocês? Aí trocamos contato e tal, e aí logo depois aconteceu uma enchente muito forte em Macaé, mas muito forte mesmo, dessa invasão, ela ter tomado totalmente de água. A invasão inteira, a ocupação inteira, ela acabou praticamente. Os postinhos ficaram lá. E aí a gente teve que tirar essas pessoas para os abrigos. E aí, nesse processo, quanto que é importante, e como foi importante esse diálogo, porque a Azul, eu entrei em contato com o pessoal, né? E aí eles ajudaram muito, eles fizeram várias campanhas, e aí eles arrecadavam vários alimentos, roupa de frio, cobertores, e aí eles traziam até o aeroporto de Macaé, e aí daqui a gente fazia distribuição. E aí o quanto que um projeto leva o outro, né? E aí dentro desse projeto também, depois que aconteceu isso tudo, a Azul ela começou a ser uma parceira nossa também. Inclusive, a gente tem parceria aqui com outras secretarias. E aí a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher aqui de Macaé, ela atua também enquanto tentar, né, levar as mulheres violentadas para os seus estados, né? E aí sempre não é fácil, porque coisa do governo a gente sabe como é. Pede, demora 15, 20, 30 dias para conseguir, né? Você conseguir uma passagem, conseguir o deslocamento dessas mulheres. E aí, através desse meu projeto, desse projeto do Litro de Luz, em parceria com a Azul, hoje a Azul, quando a gente tem um caso mais que tem que realmente tirar a pessoa, a mulher do município, eu entro em contato com a Azul,
E aí a Azul ela disponibiliza a passagem aérea para levar essa mulher até o território que ela precisa estar. E aí essa é uma parceria também que a gente, através de um projeto, a gente conseguiu outros. E aí a gente conseguiu, já tem 4 anos esse projeto dentro aqui dessa comunidade, dentro de Macaé, que é o Litro de Luz. E logo depois disso, hoje eu sou embaixadora desse projeto. E aí depois disso a gente já conseguiu, eu consegui no Rio de Janeiro, já consegui levar essa energia para vários lugares, para Maricá, para o Quilombo de Maricá, para a aldeia em Maricá. A gente conseguiu levar para uma comunidade ribeirinha em São Pedro da Aldeia. A gente conseguiu, em Gramacho, tem esse projeto da energia solar. E aí a gente também se expandiu. A gente não está só no estado do Rio de Janeiro. Em dezembro, a gente foi levar esse projeto, levar energia solar para 3 comunidades em Manaus, na Amazônia, né? A gente pegou um barco e saiu de barco durante 15 dias, e aí a gente conseguiu instalar 280 postes de energia solar nessas comunidades que realmente lá não existia luz. E aí é uma experiência, né, que aí você tá não só com o povo de favela, mas aí em outros territórios e aí outras experiências, que aí são territórios quilombola ou territórios indígenas, que aquelas pessoas realmente nunca tiveram acesso à luz. Teve uma experiência na hora da gente de estar lá instalando os postes, e a gente foi numa casa de uma senhora que ela tinha 100 anos, e aí dentro desse, a gente tem os postes de energia solar, e a gente tem os lampião também, que esse lampião a gente leva para as comunidades ribeirinhas que não, para ir pescarem, para se deslocarem. Tem os postes fixos e tem os lampiões. E aí, quando a gente ligou o lampião, assim, ela ficou assim, tipo, ela nunca tinha visto luz. E aí é uma das coisas para a gente. Eu vim de lá, enquanto uma mulher que mora numa favela, que já faz uns trabalhos sociais, mas que eu vim com outra cabeça também, para a gente ter noção do quanto que o Brasil é grande, do quanto que não é só o nosso território, mas do quanto que esses projetos que a gente, enquanto movimento negro, tanto ao negro quanto o MNU, a gente leva de um jeito ou de outro, a gente faz essas articulações e a gente saber o quanto que é importante isso. Quando a Adriana agora, não saindo do foco da energia, mas falar o quanto que da Marcha das Mulheres Negras, o quanto que... por que eu vou falar nisso? Porque quando a gente leva as mulheres para a Marcha Negra, tem pessoas do interior do estado do Rio de Janeiro que nunca foram no Rio de Janeiro. E aí, por isso que eu volto isso. Você imagina se aqui no Rio de Janeiro tem pessoas que nunca foram na capital. Você imagina aquelas pessoas que moram lá naqueles territórios, no meio da floresta amazônica. Você entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que esses projetos sociais, eles fazem parte da história, fazem parte da nossa luta, né? Da nossa resistência, e a gente, enquanto povo preto, Marcelo sabe, Adriana sabe, que o quanto que é importante esses pouquinhos, né? Às vezes não é muito, mas se a gente for analisar, 30 portes de energia solar, talvez ele salvou aqueles 30 portes ali. Ah, mas é energia. Mas a energia hoje, ela salva também, porque, na verdade, a luz, ela te leva para você ter uma segurança melhor, para você poder caminhar na sua comunidade à noite. Hoje eu passo, às vezes eu vou e faço os vídeos, né, dos portinhos, aí lá embaixo as crianças brincando, sabe, à noite. E eu acho que isso é muito importante, assim, sou muito feliz em ter participado, e hoje eu falo que fui escolhida, né, porque para estar dentro desse projeto. E aí é um projeto que é luz mesmo, e somos luz na escuridão. A gente leva o que as pessoas, muitos lugares ainda não têm. Infelizmente, é uma realidade que hoje a gente faz esse mapeamento, né? A gente vê o quanto que tem um monte de lugares que não tem ainda energia. Quando a gente fala isso, não, mas tem muitos lugares que não tem. Aqui no Rio de Janeiro tem lugares ainda que não tem energia. Há 1 ano e pouco, há 1 ano e meio, eu fui numa comunidade em Silvia Jardim, né, perto de Casimiro de Abreu,
E aí a gente fez uma parceria com a associação lá de moradores, e eles são uma comunidade ribeirinha, né, de pescadores, e aí a gente levou a energia lá e eles não tinham outro meio de acesso também à energia. E aí eu acho que é isso, eu acho que a gente fazer essa construção, né, fazer esses trabalhos social, porque eu sempre falo, né, a gente milita no movimento negro, a gente milita sim pelas nossas causas, e as causas nossas maiores é o social, né, o quanto que o nosso povo preto precisa, do quanto que o nosso povo preto de favela precisa de ser olhado, né, o olhar, ser ouvido. E aí eu acho que isso é a nossa luta de todo dia, a nossa luta de poder levar um pouquinho só de, às vezes, solidariedade, né? Às vezes de uma ação, o que a gente faz, e aí a gente sabe que não só eu, mas tem outros em vários lugares do estado do Rio de Janeiro e no Brasil também, outras pessoas que estão levando ações que realmente aconteçam, estão levando projeto social, né, para realmente acontecer esses projetos. Não só o projeto de luz, mas agora também a gente também está com um projeto muito legal, que é o projeto dos cursinhos, né, do pré-vestibular, que a gente também está hoje. Eu consegui 2 cursos, né, através da Unegro, um é dentro da Rocinha e outro aqui numa de 2 comunidades aqui em Macaé. E aí esse cursinho também faz parte também, né, dessa nossa luta de estar levando isso, né, a educação para dentro dessas comunidades também. A gente tem uma turma de 40 alunos aqui em Macaé e 40 alunos lá na Rocinha, e esses cursinhos, eles são os cursinhos de pré-vestibular gratuito, e que são, cada aluno ele ainda ganha uma ajuda de custo de R$ 200 para eles se manterem, né, para pagar uma passagem. E aí a gente tem, na sua maioria hoje, o cursinho da Rocinha lá, 80% são de pessoas pretas, e aqui em Macaé 88% só de pessoas pretas, jovens, adolescentes que realmente procuraram. E aí, como uma ponte também leva a outra, porque eu também falei do cursinho, porque na verdade esse projeto do litro de luz de energia solar, a gente tem voluntários, e hoje dentro do cursinho popular a gente tem os voluntários da energia solar. E aí uma coisa liga a outra, então a gente sempre trabalha em parceria justamente com isso. E aí eu acho que é isso. Eu estou aqui aberta para perguntas, para se vocês quiserem saber mais, conhecer mais alguma coisa. Eu mais ou menos passei aqui o que realmente alguns projetos que a gente, como eu falei, enquanto movimento negro, né, que a gente luta todo dia justamente para isso, né? E eu acho que é isso. Eu não sei se eu passei o meu tempo ou se eu ainda posso falar mais. Como que tá aí? Ainda tem Tem tempo ainda. Você tem tempo. Ainda tem tempo, mas é isso, gente. Então, eu falei um pouco do projeto de energia solar, e aí eu também já pego e falo também, agora eu vou falar um pouco também de outros projetos, de outras parcerias também. Eu sou DJ também, e aí também eu faço um projeto muito legal de levar a oficina de DJ também para as comunidades hoje, do estado do Rio de Janeiro e fora. E aí eu acho que é isso, é a nossa luta de continuar, de estar lutando, de estar tentando dar um pouco de dignidade para o nosso povo preto. A Adriana e o Marcelo sabem o quanto que é difícil, o quanto que é difícil a gente estar nessa luta, o quanto que a gente tá sempre nos espaços, né? Quando a Adriana começou ali, ela falou, né, que a gente ficou o final de semana, hoje eu sou gestora também, junto com o Marcelo, com a Adriana, do Comitê Cais do Valongo, e a gente briga lá todo dia, viu? A gente briga para tentar conseguir escola, que estão fazendo um monte de prédio, mas a gente tenta negociar para ter os prédios também, mas para ter as escolas também, justamente para atender nosso povo, que no final, nosso povo preto que é o que mais sofre. Então, a gente, quando a gente ocupa essas cadeiras do comitê gestor, de conselhos, de fórum, a gente está nessa luta justamente para isso, para um pouco de dignidade e para tentar conseguir o máximo de coisa, de respeito, de dignidade para a nossa população. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é mais ou menos isso.
Agradecer pelo convite, agradecer mais uma vez tanto a Adriana, que é uma parceira mesmo de luta, e eu sempre falo, né? A gente sempre se dá muito bem, a gente, mesmo dentro de dois movimentos, os dois movimentos mais antigos do Brasil, na verdade, hoje, ao Negro, a gente comemorou dia 14 agora, 38 anos de luta e de resistência. O MNU, se eu não me engano, não lembro, que o MNU foi o movimento mais velho, e aí a gente ter essas parcerias, ter essas ações coletivamente, eu acho muito importante, justamente pela luta do nosso povo, né? Quando a gente fala de parceria, é isso, tentar trazer o nosso povo, tentar conseguir coisas para a gente, que é o mais importante. A gente, na epidemia mesmo, né, a gente também passou por uma coisa também, né, que a gente, enquanto movimento negro, o movimento negro, eu falo hoje, que quem mais trabalhou nessa epidemia, tanto ao Negro, tanto o MNU, tanto a CUFA, quanto outros movimentos, Coalizão Negra, foi justamente para levar comida para o nosso povo. E a gente arrumava a cesta básica, e a gente sabe o quanto que foi importante isso. E aí eu acho que é isso, essa resistência nossa, essa resistência da gente estar resistindo enquanto povo preto e estar resistindo junto. Porque às vezes as pessoas, mas você é de um coletivo diferente, você é da UNEGRA, não, a gente não tem nada disso, a gente tem que união, em primeiro lugar, porque a nossa causa é uma só, a nossa luta é de trazer um pouco de dignidade para a nossa população negra. É isso. Muito interessante. Vocês estão ouvindo que está tendo microfonia no meu... Não está tendo? Está voltando aqui o som para mim. Para nós, não. Para nós está desligado. O nosso está desligado. Tá, então tá tranquilo. Muito interessante, Fernanda. Tem alguma interseção aí no trabalho que vocês realizam com o trabalho que nós aqui do MNU realizamos. Eu acredito que esse projeto do pré-vestibular que você falou que está desenvolvendo na Rocinha, em Macaé, é o CEPOP do governo federal, não é isso? Quando você falou... Eu falei justamente porque eu sabia que vocês também estão desenvolvendo. E aí é muito importante a gente falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente vai falar tanto eu, enquanto negro, quanto o MNU. São mais de 900 cursinhos, se eu não me engano, pelo Brasil inteiro. E a gente da UNEGRO tem 2. O MNU, eu não sei quantos cursinhos que vocês estão hoje, mas tem a Educafro e aí tem outras frentes também. Então, é isso. Quando a gente trabalha coletivamente, quanto mais a gente conseguir, melhor que a gente vai fazer essas políticas para a nossa população jovem, né? O Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro, da qual a Adriana é coordenadora de organização, participa de uns 10 cursinhos em parceria com um movimento chamado Redija, que surgiu na Cidade Alta, aqui em Cordovil. Uma comunidade que está passando por um momento muito delicado, muito difícil. Semana passada teve toque de recolher. Vocês devem estar vendo na televisão o horror que essa região, que é pertinho aqui da Penha, onde eu moro, está vivendo. E a gente atua nos 10 cursinhos. O nosso mentor, o cara que organiza, é o organizador geral desse projeto, é o Melk Silva, que no passado ele foi coordenador geral da Educafro no Rio de Janeiro. Ele saiu da Educafro, entrou no MNU, e o projeto de vida dele é construir os cursinhos populares. Então nós temos 2 pré-vestibular na Cidade Alta, nós temos um em Parada de Lucas, temos um aqui na Vila Cruzeiro, na Penha, temos um em Duque de Caxias, lá perto de onde a irmã da Adriana mora, e vamos montar um agora na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Desses, cerca de 10, somente 3 ou 4 têm apoio do governo federal. Eu não sei se você teve no encontro com Lula. Teve um encontro com Lula no início do ano, né? Aonde foi
em São Paulo. Parece que foi no Pacaembu, foi isso, Fernanda? Tá sem som. Foi no Pacaembu, né? Onde tem o desfile das escolas de samba, ali no Sambódromo lá, né? Isso. E dobrou o número de cursinhos populares. Foi para 900. Aquele dia eles assinaram ali, né? Exatamente. Quando dobra, acolhe mais de 400 cursinhos, nós aqui da Vila Cruzeiro fomos contemplados e a gente espera manter esse apoio para o ano que vem. Esperamos colocar a nossa juventude de um território tão violentado, né, pelo Estado na universidade. E um outro projeto legal que eu admiro muito, nós já trouxemos até cerca de um ano atrás, né, Adriana e Maria Luísa, uma pessoa aqui que falava do projeto que ele tinha de energia solar. Eu me lembro que veio aqui um rapaz também de uma favela, eu não sei se dialoga com você, foi até a Adriana que convidou esse rapaz. Lá do Vidigal, ele é do Vidigal. Isso. Mas o que eu queria saber da Fernanda vocês têm apoio do governo federal nesse projeto? Porque no primeiro mandato do governo Lula, ele criou Luz para Todos. Todos nós nos lembramos desse projeto, né? O projeto que levou energia para as comunidades quilombolas, para os rincões do Brasil. Tem alguma parceria com o governo federal, Fernanda? E a última pergunta, você está assistindo, você é de uma organização que tem uma solidariedade internacional, como o MNU tem. Nós estamos assistindo o genocídio político que está acontecendo em Cuba. O império impede que o petróleo, que era abastecido pela Venezuela e hoje não vai mais nenhuma gota de petróleo venezuelano, eles impediram a chegada do navio com quase 1 milhão de litros de petróleo da Rússia. A Rússia conseguiu chegar lá com uma carga, né, Maria Luísa, no início do ano, mas há um estrangulamento. E uma das alternativas de Cuba é a energia solar, que a China está apoiando muito. É claro que ao negro, o movimento de vocês, não tem como suprir a necessidade de Cuba. Mas vocês já pensaram em fazer um convênio com o pessoal de Cuba, que estão sempre aqui no Brasil? Semana passada mesmo, eu perdi uma reunião na Fundação José Martí, uma reunião com representantes diplomáticos de Cuba, para organizar a solidariedade ao drama terrível que Cuba está vivendo hoje. Era essa a pergunta que eu queria fazer, tá? Antes Sobre de você responder, Fernanda, perguntas, aí você já faz tudo. Responde tudo de uma vez. Primeiro, uma coisa. O que te motivou a entrar nessa questão da energia solar? Que a gente sabe que a gente está no processo de transição, né, climática, de energia no país e no mundo. Né? Então, a energia solar, ela é a energia que possibilita ações como essa, né, citada, que está fazendo com que Cuba possa estar dando respostas por conta de pelos Estados Unidos há décadas em Cuba. E a energia solar está possibilitando que o governo respire, né? A sociedade de Cuba respire e saia do processo de apagão. A outra coisa, por exemplo, se a gente tiver aqui você já disse que a maioria dos jovens que faz o curso pré-vestibular, muitos já são voluntários
Adriana congelou? Então vai respondendo, Fernando, enquanto a Adriana volta. Tá. Por favor. Vou responder o Marcelo sobre se a gente tem alguma ajuda, né, Marcelo? Então, essa ONG, né, que eu atuo em parceria, ela não tem apoio nenhum do governo. É uma ONG, depois até o pessoal pode começar a seguir aí, Litro de Luz. Ela é uma ONG, né, que ela, como eu falei desde o começo, mas a gente não tem apoio, a gente tem apoio de parcerias em empresa privada, como eu falei da Azul, lá na Floresta Amazônia, a Áudio, né, de carro foi que patrocinou, aí as empresas dão, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, lá para a gente levar essas energias solar lá para a Amazônia, para o meio da floresta. A Áudio deu 500 mil, e aí conseguimos extrair nessas 3 comunidades, e aí tem as outras empresas que são parceiras. Então, eu acho que quando você falou aí, né, que o Lula realmente tem esse projeto de energia para todo mundo, mas como eu falei, eu sei a realidade, eu fui, e eu sei que nem todo mundo foi atendido, né? Sei que o Brasil é muito grande, mas ainda existe muito lugar que, infelizmente, esses lugares não são assistidos. Até lá, uma das comunidades que eu fui, Marcelo, para você ter uma ideia, as crianças demoram 3 horas dentro de um barco para ir para a escola. 3 horas para chegar na escola. Porque essas comunidades, tem as comunidades maiores, né, que tem a escola, tem o pronto-socorro. Essas comunidades, ela tem a luz. Mas aí essas que são mais, a energia ainda não chegou. E aí esse pessoal tem que se deslocar para poder ir para a escola, para o posto de saúde. Esse é o processo. Então, tem alguma dessas comunidades que ainda não chegou a energia. E aí, infelizmente, né? Que bom que tem, eu falo, né? Que bom que tem essas ONG, que bom que tem a gente quanto movimento, que a gente movimenta e pode levar um pouco também, né? Porque a gente sabe também que só o governo, infelizmente, mesmo que hoje a gente está num governo que é um governo que a gente vai lutar para continuar, né? Porque a gente não quer retrocesso. A gente, enquanto aqui em movimento negro, eu falo, nem sei se pode falar aqui, mas eu falo até que a gente tem uma obrigação hoje, né, enquanto movimento negro, de botar Benedita da Silva lá como senadora, eu sempre falo isso, e aí a gente tem obrigação em continuar com Lula, né, porque a gente sabe que se a gente acontecer, o que realmente a gente tem que fazer muita política e construir política pública, porque está bem difícil, e a gente sabe que se a gente não tiver olhar para frente, a gente vai ter um retrocesso muito grande, né? Então, a Adriana me perguntou sobre. Deixa eu ver. Você pode repetir aí, Adriana, que eu nem anotei, eu só. Aí acabou que a sua. Então, eu primeiro perguntei que te motivou, né, a entrar na energia solar. Né? A outra coisa qual é essa importância, né? Porque a gente sabe que a gente está no processo de transição climática, de energia. Então, qual é essa importância da energia solar para a sociedade, o investimento que deveria se fazer? Porque a energia solar, por mais se você, por exemplo, se sai desse projeto que você está colocando, que você faz, participa, uma pessoa comum acessar ainda é caro, né? E, na verdade, teria até que se investir mais, né? E aí isso ia preservar a questão da represamento de água, né? Ia ter uma série de benefícios, porque para a energia comum chegar nos nossos postos, nas nossas casas, tem várias interferências no meio ambiente. Uma delas são as grandes represas de água. E a outra coisa que eu perguntei se um jovem, uma jovem, que não está nesse projeto dos pré-vestibulares, que não é do MNU, não é da UNEGRO, não está inserido em nenhuma organização, nenhuma movimentação política, mas se ele quiser acessar, essa jovem, esse jovem quiser entrar, trabalhar com energia solar, como faz? Precisa fazer curso de eletricista para trabalhar nesse projeto?
Então, a primeira eu vou responder para você, né? Você me perguntou a importância. Eu falo que eu fui escolhida, né? Porque, na verdade, através dos meus outros projetos que eu já fazia, e aí eles chegaram até mim. Então, aí a partir desse momento que eu comecei, né, a engajar realmente essa luta da energia solar. E aí foi uma luta que eu realmente me apaixonei. O quanto que é importante, Adriana, quando você fala nesse ponto, né, dessa energia dela, das benfeitorias que traz, né? Porque, na verdade, a gente lá naquelas comunidades que a gente levou a energia solar, realmente que do nada, o quanto que o impacto de chegar à luz é importante, porque, né, hoje a gente precisa de luz, mas o quanto que é importante essa energia solar lá, porque ela não vai ter o impacto que poderia a outra energia estar causando, né? Tanto na represa, para poder fazer energia, a gente sabe o que tanto que não destrói a natureza, né? Para a gente poder ter essa energia. Mas essa energia que a gente levou para lá foi uma energia que ela é uma energia solar, ela não vai trazer danos nenhum para aquela comunidade, em termos de meio ambiente, que é o que a gente luta também, né? Que a gente está vivendo aí num mundo que está tudo se destruindo, e quando a gente consegue fazer isso, isso é muito importante. E aí, Adriana, a sua pergunta sobre, mesmo que os adolescentes, alunos não estejam em outro projeto e que queiram participar da energia solar, como eu falei, é uma ONG, e essa ONG ela tem vários voluntários no Brasil inteiro, né, o Litro de Luz. E aí é muito interessante, porque os voluntários a gente faz uma capacitação, né? Eles vêm, ensinam para a gente como a gente monta esse esporte, como a gente monta os lampião. E aí a gente, a partir daquele momento, daquela oficina que a gente faz, daquele curso que a gente faz, um curso com o Litro de Luz, a gente passa a saber montar. Você pega um poste de energia solar e aí você consegue montar ele todo. E aí você passa isso, porque o que acontece também? Uma coisa que é bem interessante que eu não passei para vocês. A gente é embaixador, eu sou embaixadora, hoje eu sou embaixadora nacional, mas eu comecei como embaixadora na minha favela. Por quê? Porque eu tenho que aprender. Normalmente, assim, ó, a minha comunidade, hoje a gente tem hoje essa energia que eu falei, beneficia umas 3 mil famílias. Então, a energia, o porte eles colocam, mas eles não têm, como não é uma que você ajuda, Marcelo, do governo, o que acontece? A gente, enquanto embaixador, as pessoas que normalmente os embaixadores do Litro de Luz são pessoas que atuam dentro da comunidade, que são referência dentro da comunidade. A gente que mora na comunidade, a gente sabe, na favela, que a gente sabe que tem uma referência. Assim como você, Marcela, é referência lá na sua comunidade, assim como a Adriana é referência na dela, a gente que é embaixador tem essa referência. E aí a gente justamente é treinado, porque a gente faz a manutenção dessa energia. Chega um certo momento que queimou um fusível, a gente vai lá e a gente mesmo troca. Então, quando a gente entra nesse projeto, a gente ainda sai com esse conhecimento, né? E aí é isso, Adriana, quando você entra a ser voluntária desse projeto, você tem a gente faz esses cursos justamente para a gente aprender a lidar com isso, com a energia solar. Desmontar, fazer manutenção. E aí eu acho que também isso é muito importante, porque os nossos voluntários aqui do Bosque aqui, né, e de outros lugares que a gente acompanha, inclusive de vez em quando a gente faz um encontro de voluntários, o Litro de Luz proporciona, e é muito interessante, porque cada pessoa que está ali enquanto é embaixador, ele tem uma história ali por trás, ou é uma quilombola, ou é um pajé, e aí a gente. Inclusive, Marcelo, para você ver o quanto que é contraditório a nossa de tudo, em Brasília tem uma aldeia indígena no meio de Brasília, e aí a gente levou energia solar para lá, para você ver o quanto Brasília, né, que é a capital ali, cheia de prédio, de tudo, e tem uma aldeia que você chega ali, você parece que entra no outro mundo, uma aldeia indígena no meio de Brasília que não tinha luz. E que a gente que levou luz. Para você ver o quanto que a gente, ao mesmo tempo que a gente caminha na evolução, né, a gente também tem os nossos retrocessos também, né? E que eu acho que é isso.
Ou seja, como é importante na energia solar, né, gente? Eu acho assim que leva realmente. Esse trabalho é tão bonito da Fernanda, né? Que realmente faz a gente acreditar que esses jovens, né, são capazes de fazer muita coisa, né? Por isso, falando em voluntariado, é um filme que é fugindo um pouquinho só aqui, que falando assim de jovem, eu me lembrei agora do filme. Quem ainda não viu, 23 mil. Não sei se vocês já viram, que está na Netflix, que é sobre os jovens voluntários que salvam os imigrantes, os refugiados na Europa. Muito interessante, gente, muito. 23 mil é o número de pessoas que eles salvaram, né, durante esse período, desde 2005 que eles trabalham, um grupo de jovens que vocês lembram, né, daquela do boom dos imigrantes refugiados, né, quando eles saíram da África para tentar chegar na Europa, que foram impedidos. Eles não salvaram mais gente porque eles foram indiciados por tráfico de pessoas, como se eles que tivessem, de vez eles serem considerados que eles estavam salvando as pessoas, eles foram considerados que eles estavam traficando as pessoas. Aí levou 7 anos o julgamento deles para eles serem inocentados. Então o filme é bem interessante mesmo, que mostra que realmente que quando as pessoas querem fazer alguma coisa, que realmente, mesmo que você seja pouco, mesmo que você seja um grupo pequeno, você vai à frente, você vai à luta, né? E você tenta realmente trazer esse pouquinho de luz para essa humanidade, né, Fernanda? Que às vezes a Sim, gente está tão desiludida que a gente está difícil acreditar. e isso aí que você falou, eu vou até ver esse filme. E aí falo sempre isso, né? O quanto que é importante a gente, o quanto que a militância ela salva vidas. O Marcelo e a Adriana sabem disso. Eu entrei no movimento negro, eu tinha 15 anos de idade. E aí hoje eu te falo que essa militância que me salvou é a mesma militância que eu luto todo dia para mim salvar também um jovem, esses cursinhos que eu e Marcelo, a gente falou, vai ter o Enem, e quando a gente vê desses cursinhos, aqueles jovens ali sentados, estudando e querendo aprender para passar numa universidade, isso é muito importante. E aí o quanto que é importante a gente trazer a juventude para dentro desses movimentos. Eu acho que a gente, enquanto movimento negro, a gente tinha que a gente já atua muito, mas a gente tem que atuar mais, justamente trazer esse jovem para dentro realmente desses voluntariados, porque isso é muito importante, salva muita vida mesmo. Numa dessas minhas oficinas de DJ, hoje eu tenho vários alunos que são DJs que tocam em várias comunidades, ganham o dinheiro dele, e eles sempre falam comigo, pô, Fernanda, se não fosse você, talvez eu estava lá no tráfico, e hoje eu estou aqui ganhando meu dinheiro. Isso é muito importante. Mas não só essa, como eu, tem outras pessoas que fazem esses trabalhos também. Não só no Litro de Luz, como em outros trabalhos, em outros voluntariados também. E aí eu acho que é isso. Quando eu falo dessa nossa união, dessa nossa resistência, é isso. A gente conseguir levar um pouquinho de dignidade, trazer. Eu sei que a gente vai mudar o mundo, nem vai mudar tudo, mas a gente conseguir, desses 40 alunos que eu tenho hoje nesse cursinho, né, aqui de Macaé, na verdade eu tenho 80, porque tem 40 aqui e 40 na Rocinha. Eu falo assim, né? Se você imagina que 5, 10 jovens desses entraram na universidade, você entendeu? Esses jovens que não tiveram oportunidade nenhuma de fazer um pré-vestibular, que infelizmente a gente não tem, nem todo mundo tem acesso a essa educação, né? Essa educação popular. Eu acho que é isso, a gente tentar trazer esses jovens mais para esse lado, né? Da luta, da militância, eu acho que é muito importante para nossa luta, para nossa referência. Hoje eu falo, né? A gente lá no comitê gestor, quando eu chego ali, eu fico, que eu vejo, né, as pessoas mais velhas, Marcelo, Ivani, Conceição Evarista e outros que fazem parte lá do comitê, que através deles, se não for, eu sou referência, eu cresci vendo vocês na luta, tá ligado? E aí hoje eu olho assim e falo, poxa, eu tô aqui nesse espaço e o quanto que eu não quero que mais jovem, com 15 anos, quando eu comecei minha militância, tá aqui hoje, sabe? E aí eu acho que é isso, hoje eu tenho 37 anos já e tô aí, viu, resistindo.
Vocês têm mais algum comentário ou a gente vai... Gente, a gente tem que fazer alguma coisa, viu, Fernanda? Nós precisamos aumentar a nossa audiência. Eu fico preocupada que aqui, na hora, ao vivo, a audiência, depois ela fica até, ela bomba, né? Ela fica até aumenta. Mas agora que a gente está chegando perto de agosto, né? Começa o mês a fazer a campanha, né? Mês de, né? Que é importante para o Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa, nem que seja investir, né, quebrar esse algoritmo, porque realmente o problema é o algoritmo com o nosso canal. Né? Então a gente tem que trocar, né, fazer impulsionamento mesmo. Vamos falar a palavra certa, porque a gente precisa, que a gente sabe que só assim a gente tem condições de crescer. Então, ou então você que está assistindo aí, compartilha, né? Leve à frente o nosso programa. Vocês estão vendo, toda semana a gente traz aqui elementos e temas que são tão importantes, não para toda a comunidade, para todas as comunidades. Né? Então, eu acho que é importante realmente a gente cada vez mais divulgar. E depois que termina o programa aqui, tem os vídeos curtos, tem os shorts do programa, que realmente são bem interessantes. Então, assim, eu peço realmente que vocês divulguem, compartilhem, para a gente poder realmente dar engajamento nesse programa. Vamos. E é importante que vocês, quando terminar aqui, a gente divulgue, né, a página, para poder você marcar a gente, compartilhar, para a gente poder fazer essa... Porque eu sempre falo, né, às vezes, no passado, a gente faz muito projeto social, e às vezes a gente fica, né, porque a gente, o social, ele é para se fazer, não para se mostrar. Mas hoje a gente sabe que a gente tem que mostrar também, porque é através de mostrar que a gente consegue conseguir mais coisas. É igual esse programa, é um programa tão importante. Quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai ter audiência para trazer mais pessoas que fazem mais trabalhos comunitários, que trabalham nas comunidades, e eu acho que é isso importante. Então, quando terminar, vocês me mandem, a gente vai divulgar nas nossas páginas dos movimentos. Eu acho isso é importante, muito importante. Não é quando aquele rapaz que veio aqui do turismo, como é que eu nem sabia que tinha, turismo, me fale o nome agora, como é que é, Adriana, você lembra? Turismo na favela. Eu nem sabia que tinha em Salvador, quando eu fui fazer a pesquisa, e ele é fortíssimo aqui em Salvador. O que ele faz, a trilha que ele faz aqui pelos cantos, né, e recantos de Salvador, é uma coisa muito linda, e eu nunca tinha ouvido falar. Sabe? Então são essas coisas que realmente precisa divulgar, precisa se fazer mais, né? Precisa para conhecer. Bom, então a gente está chegando no finzinho, né, Marcela? Está no último minuto fazer aqui o sorteio. Peraí. São poucos participantes hoje, mas vai ser. Ou vai ser a Manu, ou vai ser a Cristina, ou vai ser o Figueiredo. Espero que seja a Manu. Se não for ela, se for... Não, você não vai. Você não vai. Você está sempre ganhando o livro aqui, Antônio. Dessa vez você não vai, não. Ou é a Manu ou é a Cristina. Tá, então foi a Cristina. Pronto. Viu, Cristina? Você que está aí, eu sei que você deve estar aqui ou no canal da Geopolítica. Então você tem contato com a gente para receber o livro. Bom, gente, mais uma semana, então, vamos aqui, agora está cada vez mais perto da gente começar a campanha, da gente começar, que por enquanto a gente não pode falar nada ainda, por enquanto a gente não pode pedir voto, por enquanto a gente não pode dizer que vota em quem, né, que vocês nem sabem quem eu voto, porque eu não conto, meu voto é secretíssimo, eu nem tô de vermelho, porque eu não gosto de vermelho, eu não uso vermelho de jeito nenhum. Ninguém sabe, né? Mas, sem brincadeiras à parte, a situação realmente vai ser uma disputa difícil, porque eles vão usar de muitos artifícios que não vão ser legais, né? Que a gente vai ter que combater, mas a gente está aqui, como sempre, para combater mais uma vez. E vamos para mais uma eleição juntos, né, Marcela, Adriana, que a gente vai estar aqui junto, né, nessa corrida, trazer, né, as pessoas, né, acho que a gente vai trazer muita gente aqui interessante, que vai falar para nós, que vai contar um pouquinho como vai ser essa disputa, que vai nos deixar um pouco mais tranquilo.
Então, uma boa semana e eu passo para vocês, então, se despedirem, né? E até a próxima segunda, que já vai ser agosto. É só informar para É isso. a Fernanda que o MN1, Fernanda, tem 48 anos e nós estamos 10 anos mais velha do que a O Negro e nós já estamos nos preparando para os 50 anos daqui a 2 anos, em 2028, tá bom? A gente também, então, a gente está se preparando para os 40. Então, vamos se unir aí. É isso. Nossa, que bom. É isso. Nossa, que bom. É isso. Essa nossa... Fernanda, volte sempre, tá? A casa é sua. A hora que quiser falar, tiver alguma coisa nova, quiser passar para os nossos internautas, o espaço está aberto, a casa é nossa, tá bom? Nossa, parabéns pelo belíssimo trabalho. Fico muito grata. A companheira aí está da Bahia, é? Chique demais. Mora aqui em Salvador. Ou então, tanto a você quanto agradecer a você e dizer que é muito importante a gente estar ocupando esses espaços. Parabenizar vocês por esse espaço que vocês abrem para outras pessoas, né? Não só eu, mas outras pessoas que fazem essa luta. Isso é muito importante. Vamos fortalecer esse canal, vamos divulgar mais. E nessas eleições, vamos votar em pessoas pretas, pessoas que nos representam, pessoas LGBTQIA+, que vão estar lutando pelas nossas lutas, pessoas que representam o povo de terreiro. Acho que é isso, a gente tem que votar em pessoas que nos representem. Pessoas aliadas também, né, que a gente tem, graças a Deus, bastante aliados, e eu acho que é isso, gente. Muito obrigado, boa noite para todas e todos, e até a próxima. Até.